Fala galera, beleza? Eu sou sua professora linda, poderosa e maravilhosa, tá? Do Não Perca a Cabeça, por favor, considere-me assim. Eu sou a professora aqui de linguagens e redação do Não Perca a Cabeça e hoje eu quero falar com você sobre variação linguística. Uma matéria que a gente vê frequentemente vindo em questões do Enem, nos últimos Enems, né? Então a gente pode ver que várias questões de variação linguística são recorrentes aí nas provas do Enem. Bem, vamos entender o que é primeiro variação linguística e depois a gente vai nomear cada tipo de variação linguística. Vamos lá? Vem comigo. Bem, para começar, vamos conceituar. O que é, professora, variação linguística? Eu já vi falar sobre isso, na verdade eu já tive alguma explicação ou outra ao longo do ensino médio, mas eu ainda tenho dificuldade de conceituar, de entender o que é de fato. Bem, a variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Então, significa dizer que variação linguística é a própria língua, né? A gente tem um idioma, língua portuguesa aqui, né? O idioma que nós falamos. E essa língua, a língua portuguesa, ela pode variar, ela tem uma norma padrão, né? Se a gente fala em variação, significa dizer que a gente tem um padrão. A partir desse padrão vai existir variações, vão existir variações. Então, a norma padrão que a gente sabe é a gramática, segue as normas gramaticais, mas existem variações a partir disso, existem variações de vários tipos. Por quê? Porque a língua é viva. Ai, já ouvi essa frase, professora, a língua é viva. O que significa isso? Como assim língua viva? Não tem língua morta? Tem sim. Línguas mortas são línguas em que não existem mais falantes nativos que criam seus filhos, em que têm filhos que nascem aprendendo a falar aquela língua. Por exemplo, o latim. O latim, que é a língua mãe da língua portuguesa, é uma língua morta. Então não existe mais nenhum falante, nenhuma pessoa que nasce e aprende a falar latim como sua primeira língua, como sua língua materna, assim que nós chamamos, língua materna. Não existe. Então, por que não existe? Porque já é uma língua morta, já não é uma língua que tem mais. Além disso, tem outras questões também a serem levadas em conta para classificar uma língua como morta. Uma delas é o número de falantes que existem e vão se multiplicando ali naquela língua. Então, a latina, né, o latim, ele passou a ser uma língua morta. Mas é uma língua que deu origem a diversas outras, como o espanhol, língua portuguesa, o francês, o italiano. Então, a gente tem línguas derivadas, né? Essas línguas, francês, italiano, a língua portuguesa, são línguas vivas. Línguas em que existem pessoas que nascem aprendendo a falar aquela língua e a língua vai se multiplicando no sentido de mais pessoas e mais pessoas estão falando. Bem, isso significa que, como essa língua está viva, ao longo do tempo ela vai vindo novas e novas gerações que vão aprendendo a falar aquela língua e ao longo do tempo ela ainda vai passar por processo de transformações. Como a gente pode perceber, as pessoas falam assim, existe um acordo ortográfico, faz parte disso? O acordo ortográfico nem tanto, mas as mudanças que a gente percebe, como o famoso vós-me-se e que hoje é você, na verdade é até o C, né? Que a gente faz aquela brincadeirinha, você já deve ter visto na internet, que é o seguinte, antigamente era vós-me-se, hoje nós falamos você. Existe uma palavra hoje que antigamente não existia, o você, que veio se transformando por uma questão até de abreviação vocabular, né? A lei do menor esforço, veio se transformando e hoje é o você. Até a gente, na verdade, no dia a dia falar se, né? Você vai lá em casa. Então a gente acaba utilizando, na verdade, a última sílaba. Mas isso daí não é na escrita. Na escrita a gente usa o você. O você é um exemplo disso, um exemplo de uma transformação, uma palavra aí que passou a existir a partir de uma transformação histórica em decorrência das mudanças que a língua sofreu ao longo do tempo. Línguas vivas têm esse fenômeno, o fenômeno de mudar ao longo do tempo. Mas, veja bem, isso é um tipo de variação, tá? O fenômeno de variação linguística não abrange só a questão do tempo, ou seja, não é uma transformação que acontece só diacronicamente ao longo do tempo. Essa é apenas uma variação e acabei falando um pouquinho sobre ela aqui para você no começo, tá? Que é aqui, variação diacrônica. Agora, a variação diacrônica não acontece só com mudanças de uma palavra, como eu disse aqui para vocês do exemplo do você, né? Mas acontece também como nesse exemplo que eu dei aqui. Olha lá, ela é um pão. Ó, se eu disser para você que ela é um pão ou ele é um pão,
Você vai falar, nossa, gente, o que é isso? Pão. Hoje em dia a gente até volta a usar algumas gírias de antigamente, né? A gente percebe isso, eu já percebi isso na linguagem adolescente, mas até pouco tempo, na minha época de adolescente, tá, gente? Não tô muito velha. Tenho 31 anos, você sabe a minha idade agora, hein? Tenho 31 anos e na minha época de adolescente, se alguém dissesse, você é um pão, o que é pão, velho? O que é isso? Por quê? Porque pão é uma gíria utilizada antigamente, no tempo da minha mãe, né? Pra dizer que a pessoa é um filé, bonita, é lindona, poderosa. Então, isso mudou. Esse é um tipo de gíria que a gente percebe que agora não é mais usual, tão usual, né? Isso é também uma variação diacrônica e que pode estar no seu Enem. E aí, se perguntar para você, você já sabe. Ah, tá, isso é uma variação que aconteceu porque no processo do tempo, ao longo do tempo, o processo da palavra, do uso daquela palavra foi se transformando e deixou de ser tão comum. Beleza? Bem, falamos então um pouquinho sobre a variação diacrônica, que é essa mudança que acontece ao longo do tempo nas palavras, na forma de falar, né? Ok? Agora, tem também outro tipo de variação, eu coloquei aqui para vocês separados em 4. A segunda é a variação diafásica. Que nome feio, professora, que a senhora colocou aí. Variação diafásica é simples. É a variação que acontece num contexto. Isso mesmo. Significa dizer que em alguns contextos eu utilizo linguagem formal, porque é exigido de mim utilizar a linguagem formal. Em alguns contextos, no bate-papo do dia a dia com os amigos, por exemplo, eu domino a norma culta da língua, né? Vamos supor, você lá domina a norma culta da língua, mas em alguns contextos informais de bate-papo com os amigos, você, mesmo dominando a norma culta, utiliza uma outra variação, utiliza a linguagem informal. Eu mesma, como professora de português, vivo a dizer e a falar dessa forma. Olha, me empresta sua caneta. Mas nós sabemos que na norma padrão da língua, isso aqui está errado, isso aqui não existe, né? Empresta-me a caneta. Este é o formato padrão, né? Empresta-me a caneta. Isso é a forma padrão da língua, tá? Então aconteceu aqui o quê? Apenas uma variação. Professora, a senhora está me dizendo então que não existe erro de erro gramatical mais? O que existe agora? Porque tem algumas pessoas que falam um pouco sobre isso, né? Não é erro, é desvio, é apenas uma variação. Olha, depende de como você quer classificar. De fato, eu acho que a palavra erro é muito pesada, tá? É uma variação sim. Só que a gente precisa tomar conhecimento da norma padrão porque ela é de extrema importância para o nosso vocabulário formal e nós vamos viver situações formais. Então, na formalidade, como numa comunicação de emprego, de trabalho ou numa prova de vestibular, você vai precisar dominar a norma culta. Eu costumo brincar, eu costumo dizer, na verdade é uma brincadeira séria, que a língua é como um guarda-roupa ou um closet, se você tiver aí. Você abre e escolhe a roupa que você vai sair. Você tem vários tipos de roupa. Você tem um short, você tem uma calça, você tem um vestido social. Você pode ter aí, de repente, se você agora que vai se formar, né, já deve ter comprado seu terno, não sei, de repente. Mas você pode ter um terno, uma gravata. E você utiliza essas roupas em determinadas situações diferentes. Mas você pode largar uma delas. Não vou ter mais short, não vou ter mais roupa assim, não, simplesinha, não. Só vou ter agora vestidos mais formais e salto alto, nada de rasteirinha. Você faz isso? Não, por quê? Tudo bem, tem mais glamour naquele saltão, né? Amigas poderosas. Sim, tem mais glamour ali. Mas você não abre mão de um chinelinho, não abre mão de uma havaiana, não abre mão... Olha eu fazendo propaganda. Não abre mão de uma rasteirinha. Não é verdade? Por quê? Porque existem momentos que você vai precisar usá-la. A língua é a mesma coisa. Você aprende a norma padrão porque ela é necessária, é a língua portuguesa, é a norma culta que você vai utilizar, só que você também não precisa ser um chato que vai falar sempre tão corretamente, pontualzinho assim, sabe? Ser aquele cara pedante. Por quê? Porque numa linguagem coloquial você não vai usar, por exemplo, uma mesóclise. Imagina, numa pizzaria você dizer assim, emprestar-te-ei o meu sapatos para ir à formatura amanhã. Imagina você está conversando com um amigo e fala que emprestar-te-ei, ele vai falar, o que é isso, cara? Bem, você não vai emprestar-te-á. Emprestarei a você, te emprestarei. Numa linguagem informal, você fala assim, para não parecer até mesmo pedante, não é verdade?
E a língua é para isso mesmo. A gente precisa dominar as variações, mas é claro que existem casos, você pode falar assim, então nada é errado mais. Não. Dizer nós vai, nós vem é muito feio, né? Então a gente que domina a norma culta da língua portuguesa não vai fazer isso. Mas também não podemos agir com preconceito linguístico, com quem utiliza a linguagem dessa forma. Você não sabe o contexto social, o contexto daquela pessoa. Então, nada de julgar, não é verdade? Vamos lá. Segundo ponto aqui. Falamos então da variação diafásica, que é a variação que acontece em diferentes momentos da nossa vida, né? Em que a gente utiliza linguagens formais, informais, de acordo com o contexto. Tudo bem? Então, se eu estou num contexto informal, vou utilizar uma linguagem mais informal. No contexto formal, eu vou utilizar a linguagem culta, padrão, mais formal, e por aí vai. Show? Beleza. Então, se cai uma questão em que você percebe que na tirinha, né, no Enem, é muito comum isso, na tirinha, aparece um falante lá brincando, falando de uma linguagem mais informal, porque o contexto o permite fazer, você já sabe que você tem aí uma variação diafásica ou situacional, né? Dependendo de como for colocado no Enem. Agora vamos falar da variação diatópica. Olha que bonita aqui. Coloquei até aqui agora para vocês. Mexerica, tangerina, pocã, aipim. A variação diatópica é a bonitona, variação regional, tá? O Enem costuma chamar de variação regional. É aquela variação que acontece tanto no campo do sotaque, que trata do som, quanto no campo morfológico também, que trata das próprias palavras que são diferentes. Então, existem palavras para denominar a mesma coisa que são diferentes em diversas áreas aí do Brasil, tá? Tangerina para o sul de São Paulo, pocã para a região do interior aqui onde eu moro, interior do Rio de Janeiro, mexerica, também usada aqui no interior do Rio de Janeiro, e por aí vai. Essas variações são chamadas de variações regionais. Então, cada região do país vai dar nomes diferentes para a mesma coisa. Isso não é muito lindo, gente? Variação é uma coisa mais linda, né? O sotaque, ele faz parte da variação diatópica, mas ele trata da variação da fonética, do som das palavras. Então a gente tem aquele chiadinho do carioca, mais, vamos, que também é bem comum em algumas regiões do Nordeste. Esse chiadinho é uma variação que a gente costuma chamar de sotaque, né? Uma variação também regional, uma variação diatópica, tá? Mas não é só ela. Então, a variação diatópica ou regional, ela acontece em vários campos, né? Principalmente no campo do som, que trata do sotaque, quanto também aparece muito no campo morfológico, ou seja, as palavras diferentes para denominar a mesma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, também o aipim, né? E a mandioca, que é aquela a raiz que nós tanto gostamos, carboidrato, para quem gosta aí de muitos carboidratos, né? A gente não pode não, mas a gente gosta. Aipim e mandioca. Então, a gente aqui utiliza muito mandioca no interior de Minas Gerais também. Aipim é mais em São Paulo. Essa variação é, então, a nossa variação, querida aí, regional. Beleza? Bem, próximo. Variação diastrática. A variação diastrática é nome estranho, né, professora? Mas, assim como o nome é estranho, ela trata de palavras que também são estranhas a nós, a muitos de nós. Por quê? Porque a variação diastrática vai tratar da variação que acontece em grupos sociais distintos, ou grupos sociais ou profissionais. Então, é uma variação própria de grupos de determinadas áreas de conhecimento também. Por exemplo, a linguagem do advogado, se a gente pegar, sei lá, um grupo de advogados conversando, a gente não vai entender nada, né, amor? Eles vão começar a falar de instância do sei lá das quantas, de não sei lá do que, do sei lá do que lá das quantas, a gente vai ficar perdido. Por quê? Porque eles têm uma linguagem, um vocabulário, palavras próprias da área de conhecimento deles. E que denota pra gente, que mostra pra gente uma variação linguística que a gente chama de diastrática, que é própria deles, né? Que tem aquele vocabulário para dar nome a áreas de conhecimento ali da profissão deles. E assim também tem na medicina, né? Vários nomes ali dentro da anatomia e por aí vai, e a gente não entende muito porque é uma variação linguística formal própria da área de conhecimento deles. Então a gente tem variação diastrática. Eu coloquei um exemplo aqui bem louco, olha, hermenêutica, que é isso? Soteriológico, que é isso, professora? Olha lá, trata-se de estudos hermenêuticos soteriológicos. Meu Deus, o que é isso, gente? Que nome louco! Hermenêutica, para quem não sabe, é a ciência da interpretação de texto, mas não de qualquer texto. É a ciência da interpretação de textos de difícil compreensão, então de difícil entendimento.
tanto que para isso exige aí uma ciência para poder fazer estudos sobre aqueles textos, né? De tão difícil que é. E ela trata de três áreas, três tipos de textos diferentes. Textos literários, né? Textos sagrados e textos jurídicos. São três áreas aí, três tipos de textos sagrados, jurídicos e literários que exigem um aprofundamento e aí fazem uso da hermenêutica. Então a gente tem hermenêutica jurídica, hermenêutica teológica, hermenêutica de textos sagrados, hermenêutica literária. E hermenêutica, então, seria isso. Que nome bonito, né? Agora você sabe, anota aí no seu vocabulário. E aqui, soteriológico, é a relação do criador com a criatura. Então, esse tipo de vocabulário seria um vocabulário próprio para padres, teólogos, profissionais dessa área do conhecimento. Trata-se de estudos hermenêuticos soteriológicos, ou seja, está estudando aprofundadamente um texto sobre a relação do criador e a criatura. Né? E aí, olha só que nome diferente e bonito, soteriologia. Mas é isso. Bem, pessoas, então fechamos aqui também a variação diastrática, que trata da variação de grupos, né? Cada grupo tem o seu vocabulário que a gente de fora não vai entender, né? Muitos de nós não vai entender, então é uma variação linguística própria daquele grupo social ou profissional. Bem, falamos então hoje sobre variação linguística poderosa que sempre aparece aí no Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com dúvida, assiste ao vídeo de novo, volta quantas vezes for preciso, faça suas anotações, eu sempre falo isso para vocês, e também deixe a sua dúvida na monitoria, manda pra gente, tá bom? Um beijo, eu sou a professora do coração e até a próxima. Tchau, tchau!